brasileiro adora tecnologia, né? Nós somos 127 milhões de usuários do Facebook, uma população de 209. Né? São 120 milhões de usuários do Zap, né? Que é o WhatsApp. Tal. Todo mundo, enfim, confia nessas tecnologias. E isso é um ativo gigantesco para a nossa nação, no sentido em que as pessoas já estão habituadas a usar o mobile, usar essas coisas para fazer transações, ainda não financeiras, mas são transações comerciais, são transações pessoais. O fato é que a nossa população, né, o nosso país, gosta muito de tecnologia e confia na tecnologia. Então, isso não seria uma barreira para a expansão das fintechs. Então, assim, eu vejo que tem duas coisas. Uma coisa é cidadania digital, e muito além do WhatsApp, Facebook e tudo mais, e existe forma de acesso. A forma de acesso, de fato, no Brasil, compensa muito mais por questões regulatórias e de impostos, acaba compensando você ter o acesso via 3G ou 4G, vis-à-vis o acesso fixo. Isso em si não é um problema, mas pode vir a ser se você começa a não ter neutralidade de rede, por exemplo. Então, por exemplo, se você usa o WhatsApp, Facebook, sem gastar sua franquia de dados, alguém está pagando por isso. E provavelmente são essas empresas. E aí elas vão começar a controlar uma série de tráfego, uma série de fatores na navegação, na experiência do usuário, que isso pode não ser desejável. Né? A gente pode imaginar, assim, por exemplo, sei lá, o Bradesco vai lançar uma fintech que daí, enfim, dá 3G grátis para quem usar. Não sei, entendeu? Isso acho que vai trazer alguns desafios regulatórios. Sim. Também. Então, eu acho que os bancos hoje de varejo, eles estão migrando para ser mais prestadores de serviços do que necessariamente intermediadores financeiros. Eu acho que essa intermediação financeira mais trivial, mais básica, eu acho que os bancos tradicionais eles estão saindo disso, deixando esse mercado para coisas mais ágeis, mais digitais, mais tudo mais. Inclusive, eu imagino que alguns bancos de varejo já tenham suas próprias fintechs ou estão querendo adquiri-las. Né? O que é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Isso é bom. Só que, por outro lado, isso pode inibir a concorrência. Né? Quando empresas grandes, né, compram ventures, às vezes eles compram para inibir a concorrência. Né? Enfim, há vários exemplos, não só no sistema financeiro. Então, eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio regulatório em que a gente fomente a mentoria, fomente o capital, mas, ao mesmo tempo, não deixe inibir a concorrência, né? Que eu acho que é uma coisa que todos nós entendemos como sadia. Recentemente, a gente tem estudado o tema de financiamento do desenvolvimento. Né? Quando a gente fala em financiamento do desenvolvimento, geralmente o economista pensa em coisas tipo BNDES, FINEP, esse tipo de coisa. Só que a gente não pode esquecer o desafio da inclusão financeira. Né? O Brasil, sob qualquer ponto de vista, aí, sob qualquer métrica que você pegar, você tem uma bancarização abaixo do que seria esperado para o nosso nível de renda per capita. Né? Países aí como o Chile, México, têm uma bancarização muito maior do que a nossa. Bom, existem N razões para isso. A gente pode culpar a macroeconomia, pode culpar concentração do sistema financeiro. Só que, bom, recentemente apareceram as fintechs, né? E assim, eu não quero ensinar o Padre Nosso a vigário. Na verdade, eu não sou exatamente um especialista no aspecto fintech, no aspecto tech da coisa, mas eu tenho notado que isso pode ser um movimento muito interessante para a inclusão financeira. E talvez assim não seja tão trivial induzir as pessoas que estão fora do sistema a entrar no sistema, porque é uma mudança de lógica, de pensar a relação com o dinheiro. Isso é um pouco complicado. Mas a história mostra
que o brasileiro consegue se virar muito bem com a tecnologia. Que quando a gente fala em fintech, fala em inclusão financeira, a gente pensa muito em crédito ou transações financeiras, mas eu acho que tem um potencial gigantesco também para o desenvolvimento de negócios de seguros no Brasil, via fintechs. Eu digo isso assim, a gente pensa em seguros, seguro residencial, seguro comercial, seguro do carro, mas tem uma parte muito importante, por exemplo, seguro agrícola, né? Que eu acho que é um calcanhar de Aquiles do sistema financeiro de financiamento à agricultura, é que ele é muito focado em crédito e acaba sendo uma política relativamente cara para o governo. Muitos dos problemas que a gente trata com crédito poderiam ser tratados com seguro. E isso vale também para as camadas mais humildes. Eu sou otimista. Eu acho que hoje as fintechs, elas de fato atendem a um público que já é atendido pelo sistema, já é bancarizado, mas eu acho que você tem um potencial muito grande de pegar as pessoas que estão fora do sistema se você desenvolver uma solução muito simples. Eu acho que se você conseguir fazer algo muito bem desenhado, com a linguagem muito simples, poucos campos para você fazer e o cara perceber rapidamente a vantagem de usar aquilo, aí eu acho que você vai pegar o cliente que não está bancarizado. A Plano CDE é uma empresa de pesquisa e consultoria que trabalha com pesquisa, um grupo de economistas e antropólogos que trabalha com pesquisa com foco nas classes CDE no Brasil. Para conceituar, acho que é importante dizer que classe CDE a gente considera... Tem vários critérios, mas mais ou menos entre 120 e 140 milhões de pessoas, dependendo do critério. Ou seja, 2 em cada 3 brasileiros pertencem às classes CDE. E a gente estudou nesse último ano muito, então, esse assunto de como que as fintechs poderiam ajudar nas questões de inclusão financeira. Tem 3 grandes temas que eu vou falar aqui um pouco brevemente sobre cada um. Das barreiras, as questões de inclusão financeira no Brasil. A gente tem falando de contas e meio de pagamento, crédito e poupança e planejamento. Então, quando a gente pensa em contas e meios de pagamento, a gente tem uma questão do baixo uso das contas, como o Fábio até falou, a gente tem uma questão de ainda uma baixa bancarização, mas mais grave do que isso, a gente tem um baixo uso de... Muitas pessoas têm conta e não usam essa conta, ou usam muito pouco. Então, a gente fez um estudo no final de 2016, foi publicado junto até com a equipe do Lauro, e considerou esse recorte de CDI abaixo de R$3.000 por mês, que seriam 120 milhões de pessoas, quantitativo em todos os estados, todas as regiões do Brasil, em cidades grandes, médias e pequenas. E qual é o resultado? Dessas 120 milhões de pessoas, 57% têm conta em banco. Só que só 7% usam essa conta mais de uma vez por mês. 7% do total, tá? Então, a gente tem... de 100%, 43 pessoas não têm conta em banco, 50% tem conta e usa uma vez por mês ou menos, e 7% usa mais de uma vez por mês. Ou seja, esses 50% eles são ou bancarizados, que sacam todo o dinheiro, só recebem pela conta, ou eles são pessoas com contas inativas. Então, o acesso é relativamente ok, mas o uso e a qualidade do uso é quase inexistente. O segundo ponto é crédito. Então, existe uma questão de falta de garantias e histórico de crédito. Então, assim, essa população ela não tem acesso a crédito. Num desses estudos que a gente fez, apareceu, foi nesse que eu comentei agora há pouco, 3 perfis. A gente fez uma segmentação com uma bateria de perguntas gigantesca, conversou com um monte de gente e achou 3 perfis de comportamento financeiro. Os planejados, os conservadores e os desorganizados. Curiosamente, mais ou menos 30% da população estava em cada um desses 3 perfis. Tinha uns 10% que não estava em nenhum, o resto, cada um, 3 perfis. Então, quem é o conservador? O conservador é aquele que não pega dívida, mas não constrói ativos. Ele fica ali vivendo naquele mês, normalmente um pouco mais idoso. O desorganizado é o estereótipo do vulnerável brasileiro, do mais pobre, que é todo enrolado com crédito e com dívidas. E o planejado, ele não só existe, como na nossa pesquisa ele aparece como 30%. É alguém que se organiza, que está tudo controlado, que faz poupança,
mas que não têm acesso a crédito. A gente tem até um vídeo dessa pesquisa que ele fala: eu jamais vou conseguir ter um financiamento da minha casa. Eu vou ter que poupar para comprar meu... Por quê? Porque ele mora numa favela e ele é um pedreiro e CEP e carteira de trabalho são os dois principais critérios para se dar crédito no Brasil ainda hoje. Então, assim, o que a gente vê, existe só esse planejado, não estou nem falando da educação financeira para o desorganizado, mas só desse planejado ter acesso a crédito, ser entendido de uma maneira mais completa, ou como que eu entendo esse comportamento dessa pessoa, e eu vou além desses critérios de CEP e carteira de trabalho, já teria uma enorme oportunidade, mas hoje em dia é um problema ainda que ainda não foi resolvido. Falando do terceiro ponto, que eu já falei de contas e meios de pagamento, o segundo, crédito, e o terceiro que a gente chamou de poupança e planejamento. Tá? A gente colocou tudo nesse bloco, o seguro estaria aí dentro também. Primeiro, a gente tem uma baixa cultura de planejamento no Brasil, planejamento financeiro. Então, a questão de cultura de planejamento futuro, que ainda é muito baixa no Brasil e em grande parte das famílias CDE brasileiras. Então, assim, tem uma falta de cultura de planejamento, tem uma questão de incentivos ao uso do crédito. Então, muitas famílias acabam usando o crédito em vez de fazer poupança, e ela compromete a renda dela com o crédito, com as prestações. Isso acaba atrapalhando também um pouco a questão de poupança e de planejamento. E seguros, realmente, para esse público é uma coisa assim, ainda não é nenhuma dor, é uma dor que eu nem sei que eu tenho. O distribuidor de bebida ele nem sabe que ele tem um problema sério ali. É um pouco distante dessa realidade desse público, a não ser o seguro funeral, que é um pouco mais próximo, mas a maior parte dos seguros está distante desse público. Eles ainda estão muito mais comprar esses ativos que eles nunca tiveram, e para eles segurar esses ativos é algo muito recente, é difícil de... É uma cultura mais difícil ainda de ser desenvolvida. Falando de poupança, o Brasil tem diminuído a sua taxa de poupança nos últimos 10 anos, é algo muito preocupante. Tem uma coisa que a gente vê, assim, que é essas redes de ajuda mútua das famílias mais pobres. Essas redes, às vezes, elas atrapalham, porque sempre que eu precisar de um dinheiro, tem alguém que vai me ajudar, e aí eu guardo, aí eu tenho que dar para alguém, eu guardo, tenho que dar para alguém, então fica uma coisa meio... Então ninguém poupa, em conjunto todos se ajudam, e em conjunto ninguém poupa. Tem uma coisa meio cultural, e quem poupa e não guarda e não dá para o outro é o Sovina. Então, assim, o poupador é o Sovina, a formiga da cigarra e da formiga. Então tem uma coisa não sexy do poupador e do investidor que todo mundo já conhece, mas é muito difícil da gente conseguir mudar essa cultura. Isso não é uma questão das classes CDE, é forte para todas as classes do Brasil. Para a CDE é um pouco maior ainda essa questão da dificuldade de planejamento e de poupança. Essas famílias, elas têm múltiplas rendas e sempre tem muitas vezes tem uma renda formal, mas muitas informais. Então, é o principal trabalhador que tem um emprego fixo, mas ele faz bico no fim de semana, e a esposa vende cosmético, e o filho jovem também faz alguma coisa. E divide essas contas da casa. E aí, só que você tem as contas que você vai pagar para você e as contas que você vai pagar da casa. Mas chega no final do mês, alguém que tem uma renda informal não conseguiu pagar aquela conta. E aí você tem que cobrir aquilo. Então, tem uma questão de variação de renda e até variação da sua despesa pessoal, que eu não sei quanto que eu vou ter que aportar na minha casa esse mês, porque alguém não teve uma renda que eu não sabia. Que é uma coisa bastante complexa. Então, assim, tem uma questão cultural, mas tem uma questão da complexidade de você administrar as suas despesas numa renda variável e numa família que acaba tendo a sua despesa em relação a essa família vai ser variável também. Concluindo, a gente acha que o momento é muito propício para as fintechs. Nunca teve tanto investimento em inovação tecnológica como teve agora. Parece que o investimento em fintechs no mundo aumentou 5 vezes nos últimos 5 anos. Mas, além de dinheiro, tem regulações novas do Bacen, como já foi falado aqui, a Agenda BC+, tem um monte de regulação nova. Cada regulação nova é uma oportunidade nova que não existia antes. Então, seja por peer-to-peer, seja o cadastro positivo que está sendo aprovado, seja os insurtechs. Então, cada regulação nova é uma oportunidade de criar um novo negócio. E, por fim, a tecnologia na mão das pessoas. Acho que, como o Fábio falou, o Bruno... Eu lembro de 2010 falar
de smartphones e as pessoas falavam, mas nunca as pessoas mais pobres vão ter um smartphone. Em 2014, as pessoas falaram, mas nunca um vendedor de rua vai ter uma maquininha de cartão. Agora em 2018, o que será que em 2022 a gente acha que nunca vai acontecer e vai estar acontecendo em 2022?